Olá, minha gente, boa noite. Mais um vídeo para o nosso canal sobre os assuntos que nós estamos tratando de alguns dias para cá, dando uma perspectiva mais bíblica, mais centrada no comportamento religioso, a política comparada ou aplicada à religião e vice-versa, né? É uma grande mistura que nós estamos tendo aqui no Brasil atualmente. Muitos cristãos foram ou ainda estão sendo afastados das suas igrejas, inclusive com palavras duras de pastores que se julgam donos da igreja, do rebanho, né, do Senhor. E eu vi um vídeo do Samuel Câmara, que é pastor presidente das Assembleias de Deus no Amazonas, ele dizendo que não queria ninguém de esquerda dentro da igreja não, que quem é de esquerda não é de Deus, é do diabo. E tem o alucinado, que parece que sempre que vai para... Não estou dizendo que ele faz isso, estou tomando como exemplo, eu estou falando metaforicamente. Parece que quando ele vai para fazer os seus vídeos, principalmente seus vídeos sobre política, que é só o que tem tomado o tempo dele atualmente, o Silas Malafaia, parece que ele tomou um shake ali com LSD e outras drogas alucinógenas, né? Alucinógenas, no mínimo a ayahuasca, né? Que ele baba. A cara dele parece assim uma cara de um monstro, né? De um leviatã, de uma criatura dessas terríveis que a Bíblia diz que Deus criou, né? Bem, eu quero aproveitar para corrigir com vocês aqui uma informação que eu falei no vídeo passado sobre um deputado que xingou muito, mas muito mesmo, o Dom Orlando Brandes, né, que é arcebispo de Aparecida. Porque o arcebispo de Aparecida, aí eu quero corrigir a frase do bispo. O bispo disse que nós devemos ser mais cristãos, nós devemos ter o sentimento de Cristo para que a pátria e não a igreja, mas a pátria seja pátria amada e não pátria armada. Foi suficiente para que o deputado Frederico Dávila, do PSL de São Paulo, do então PSL, e que devido a isso talvez não tenha sido eleito, né, porque atacou o Papa Francisco, chamando de vários nomes, vários epítetos constrangedores, né, que eu não tenho coragem de falar. Eu que sou protestante, que sou evangélico, não tenho coragem de falar. Mas o deputado Frederico Dávila falou muito, né? Chamou o arcebispo, e vocês me perdoem, eu vou falar as palavras aqui, mas com constrangimento, muito constrangimento.
né? Ele chamou o Dom Orlando Brandes de vagabundo, safado, safado da CNBB, que a CNBB e tornou a falar, seu safado, e a sua CNBB, propaladora da teologia da libertação, você se esconde atrás de sua batina para fazer proselitismo. A última coisa de que vocês tomam conta é da alma e da espiritualidade das pessoas. E acusou o Dom Orlando e a igreja como um todo de pedófilos, né? É um cara completamente sem temor. Se diz cristão, mas sem temor. Depois ele apareceu num vídeo pedindo perdão ao Papa Francisco. E o Papa Francisco perdoou, absolveu, né, aquele gesto típico do catolicismo, né? Quando a pessoa vai se confessar, que o padre absorve o camarada dos seus pecados, porque o Papa não sabia nem quem ele era. Bem, outro assunto que eu falei um pouco no vídeo passado, que tem assombrado as igrejas, é a questão dos falsos profetas como um todo e daquele garoto que se apresenta como profeta. Ele disse, em vídeo gravado, que ele não é pregador, ele é um profeta. E aí a profecia dele, quando ele diz isso, né? Se ele dissesse apenas assim, eu sou um profeta, ou eu tenho o dom de profecia, ele entraria naquele caso que nós falamos aqui, que o dom de profecias, né, quando Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 13, né, que a lei e os profetas profetizaram até João, o que Jesus Cristo está fazendo é encerrando o cânon do Antigo Testamento, dizendo, não há mais profetas como esses profetas que compuseram a Bíblia Sagrada, a Bíblia dos Hebreus, né? A Torá, mais os livros históricos ou sapienciais, de acordo com a classificação de cada um. E os profetas, né? Os profetas maiores, que é Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e os 12 profetas menores, né? Começando por Oséias, Joel, Naum, etc, etc. Vai Jonas, Miqueias, né? Então, esses profetas, eles compuseram a palavra de Deus, a Bíblia hebraica. E Jesus Cristo estava encerrando o cânon. Mesma coisa escrito aos Hebreus no capítulo 1 do seu livro, versículo 1, que diz, havendo Deus em outros tempos falado a nós através da lei e dos profetas, nesses últimos tempos nos falou através de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, a lei e os profetas duraram até João. Né? Então João foi o último profeta, né? Apesar de não ter deixado nada escrito, mas existem muitas palavras de João, o Batista, na explanação das Escrituras. Mas existe o dom de profecias. Eu falei para vocês no capítulo 12 de 1 Coríntios,
né? Aliás, né, nem só no capítulo 12, porque existem os dons, os dons do Espírito Santo, que são 9, né? E existem os dons ministeriais. Isso Paulo fala que, ele compara o corpo de Cristo a igreja, aliás, como um corpo, em que cada parte do corpo tem a sua função. O olho tem a sua função, o nariz tem a sua, a boca tem a sua, os ouvidos têm a sua, o tato, né, no corpo tem as suas, as mãos, os pés, os órgãos internos, todos têm a sua função. Assim também dentro da igreja, cada um tem a sua função, o seu dom ministerial, né? Dom ministerial que é 1 Coríntios, no capítulo 12, né? Ele fala aqui dos dons espirituais, dos dons ministeriais, né? Ele fala no versículo 28 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Aliás, a partir do versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Variedades de língua. Esse variedades de línguas aqui não é o dom de línguas estranhas, o dom espiritual de línguas estranhas. É um dom ministerial, né? Que algumas pessoas têm, né? Mas quando você vê o Miguel Oliveira, você vê que é uma farsa, e uma farsa grande. Meu irmão, eu tenho todo o propósito desses meus estudos foi um propósito que eu fiz de falar sobre a doutrina da prosperidade, do triunfalismo e do domínio, né? Doutrina da prosperidade é aquela que ensina que que Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, isso baseado em Isaías capítulo 53, quando Cristo morreu lá na cruz, capítulo 53, vamos ver aqui como fala o capítulo 53. Lá a Bíblia diz, Isaías diz, que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, os nossos pecados, né? O pecado que estava sobre nós, ele tomou, né? Diz aqui no capítulo 53, a partir do versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se ficasse aqui, né, estaria bom. Né? Se a doutrina da prosperidade parasse aqui, ficaria até bom. Mas ela parte para excessos, né? Parte para excessos. E
partiu principalmente para a questão do dinheiro, né? Do que a pessoa contribui. Eu li aqui as palavras do Edir Macedo, sobre a visão que ele tem sobre a salvação. Ele diz que o dízimo é aquilo que Deus considera para a nossa salvação, que o dízimo é essencial para a nossa salvação. Meu irmão, eu não sou totalmente contra o dízimo, não, porque o dízimo, assim, muitos pregadores, muitos teólogos dizem que o dízimo é uma espécie de imposto, desculpe o jogo de palavras, ao povo de Israel para o sustento da tribo de Levi, que não recebeu terras para cultivar, não recebeu ovelhas e bois para criar. O Antigo Testamento, vocês sabem que foi escrito na Idade do Bronze ainda, quando o homem estava se fixando através da agricultura e do pastoreio de animais, né? E o cristianismo, a teologia da prosperidade, ela toma como base esses textos, né, bíblicos, e vários textos bíblicos, como por exemplo, lá em Êxodo, que é a primeira vez, né, que a Bíblia fala, né, ele fala sobre a cura divina, né? É quando aparece a expressão Yahvé Rafa, o Deus que te cura, o Deus que te sara, né? E depois eu vou falar aqui sobre os nomes redentores de Deus, né? Às vezes eu fico perdido, irmãos. Se não me engano, é capítulo 15. Capítulo 15, versículo 26. E disse: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Eu sou Yahvé Rafa, o Deus que te sara. Então, com base nesse versículo e o uso, por exemplo, que Mateus faz, né? Mateus faz desses textos, de alguns desses textos, né? Quando Mateus diz que as pessoas que estavam à procura de Jesus foram todos curados, e aí ele diz para que se cumprisse a palavra, né? Para que se cumprisse a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor.
que Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17. Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou a todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, não é só no Antigo Testamento. O Novo Testamento faz essa interpretação. Por isso que eu faço distinção entre teologia da prosperidade, que envolve um monte de coisas, eu vou já dizer, e doutrina da prosperidade. Os teólogos brasileiros e americanos têm como decano da teologia da prosperidade nos Estados Unidos, o Kenneth Hagin, cujos livros foram publicados aqui pela Graça Editorial do R.R. Soares, né? Então, ali, muitos livros como Livres do Pecado, da Miséria, e ele fala outra coisa. Ele apresenta a doutrina, é um livreto pequeno, ele apresenta a doutrina nos seus, a teologia da prosperidade nos termos que nós conhecemos, fazendo inclusive menção a pessoas que vieram antes dele, como Smith, o inglês Smith Inglesworth, Smith Inglesworth, né? Então, ele é considerado decano, mas existiam muitos televangelistas, como T.L. Osborne, que é autor daquele livro Curar Enfermos e Expelir Demônios, um livro que eu li. Kenneth Hagin, eu li quase todos os livros. Oral Roberts, Kenneth Copeland, que ainda hoje é vivo, 88 anos, mas muito lúcido e pregando como pregava antigamente. E é considerado o pastor mais rico dos Estados Unidos, né? Então, Smith Wigglesworth, né, é o predecessor desse povo todo, né? Então tem alguns livros, por exemplo, do Kenneth Hagin, O Nome de Jesus, Espírito, Alma e Corpo, Zoe, a própria vida de Deus, que ele apresenta a doutrina, a meu ver, a doutrina da prosperidade. Mas a doutrina da prosperidade não parou aí. Ela foi para a questão do dinheiro, condicionando a liberdade. Cristo nos libertou da miséria. Mas como é que ele nos liberta da miséria? À medida que nós damos para a igreja, damos muito, damos o dízimo, o trízimo, a fogueira santa de Israel, e tantas outras coisas que são criadas para que as pessoas deem dinheiro, né? O tal do voto, como fala o Mirim, né? O Miguel Oliveira. Aliás, a pastora Nadir, né? Que é uma senhora já de idade, deveria criar vergonha na cara, se humilhar, voltar para a igreja de onde saiu e, se ela tem algum chamado, algum dom ministerial, ele exerça lá dentro da igreja.
Mas também não está errado em ter criado uma igreja para ela. Eu lamento muito essa questão de dissensões, de divisões de igreja, mas é isso. Então, nós temos esse mini pregador, né? Temos eu até anotei o nome dela aqui, né? Não vou encontrar aqui não nas minhas anotações. Vitória, se eu não me engano, Vitória Souza. Esse menino, ele passa o tempo todo entregando profecias à torta e à direita, contrariando o que Paulo fala no capítulo 14 de 1 Coríntios. Jesus Cristo, uma vez, quando estava discutindo com os fariseus e saduceus, ele disse: errais por não conhecerdes as Escrituras, né? E eu já disse aqui uma vez que antigamente, no meu tempo de criança, os crentes realmente liam a Bíblia, né? Eram como os bereanos, né? Quando Paulo chegou na cidade de Bereia, que foi a sinagoga pregar, eles não escutavam apenas, mas eles conferiam com a palavra para saber o que estava escrito, se era aquilo mesmo, se era do jeito que Paulo estava ensinando. Então, Paulo, né, no capítulo 14, eu vou ler a partir do versículo 22 de 1 Coríntios, e é bom que você anote e leia depois, reveja o vídeo, anote, né, e depois leia, confira. Olha lá, de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. O que Paulo está falando aqui é que aquilo ali representa, as línguas estranhas representam um prodígio, um sinal, né? Você lembra aquela discussão que Paulo tem aqui mesmo em 1 Coríntios, né? Que ou é 2 Coríntios, enquanto os gregos pedem, enquanto os gregos, né, que são mais racionais, pedem um evangelho mais racional, os cristãos, os judeus, buscavam sinais, né? Então, enquanto os gregos buscavam razão, né, os judeus buscavam sinais. O que é um sinal? É uma coisa que mantém você, que causa espanto, né? Que causa... E Paulo está falando aqui que as línguas são um sinal para os infiéis. Ou não são para os fiéis, mas para os infiéis. Ele continua no versículo 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Olha lá. Se todos estiverem falando línguas, eu me lembro no tempo da Assembleia de Deus, mas ainda hoje tem muita gente que é assim, né? A pessoa estava pregando lá e estava todo mundo falando línguas e ninguém prestava atenção à mensagem. Eu me lembro uma vez no culto, estava todo mundo atento à mensagem do pastor, quando eu era criança, e tinha um irmão que estava falando línguas estranhas lá, à torta e à direita. Até que o pastor chamou a atenção dele, disse: irmão, eu não consigo pregar com você falando língua estranha, né? Nessa altura. Mas olha mais o que é que Paulo diz. Olha que, aliás, ele não dirão porventura que estáis loucos,
só com a confusão, só com a profusão de línguas estranhas. Agora imagine o que é que as pessoas não dizem, e vocês veem nos reacts que a gente vê na internet, as pessoas falando, dizendo, se escandalizando, com danças, com piruetas que não tem nada a ver, com pastor fazendo sinal de que está empurrando com as mãos e a pessoa está caindo, ou que está atirando, né? Principalmente depois dessa era bolsonarista que introduziu arma em tudo quanto é lugar, a ponto de um pastor se dizer armamentista, né? Armamentista, eu me lembro quando criança que na Assembleia de Deus ter arma era pecado, era causa de disciplina, né? Depois que a igreja foi se modernizando e vendo que tem profissões que a pessoa precisa andar armado, às vezes armado o tempo todo, né? Um policial, por exemplo, não pode ignorar a sua arma, né? Em qualquer momento, porque ele pode ser reconhecido e ser atacado, né? Então, eu sou do tempo que era pecado. Hoje em dia, muitas coisas mudaram dentro da Assembleia de Deus e de outras igrejas, como a própria Congregação Cristã do Brasil, que só está faltando abolir o véu, né? Assim como a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem que abolir o sábado, né? A guarda do sábado, a Ellen White, como palavra tão inspirada quanto a Bíblia, e a teoria de que Cristo, em 1844, entrou no trono no lugar celeste para fazer expiação pelos nossos pecados. Essa expiação foi feita na cruz e acabou de uma vez só. O próprio escritor aos Provérbios diz isso, que ele fez expiação uma vez por todas pelos nossos pecados, né? Mas, meus irmãos, quando a gente pensa que está falando, que falou pouco, já falou muito, mais de 30 minutos já. É um assunto que eu vou abordar muito aqui, né? E eu comecei a falar hoje da teologia da prosperidade. E só para encerrar, a doutrina da prosperidade incluiu a questão do dinheiro, que enriqueceu pastores como Silas Malafaia. Estou falando no Brasil, né? Silas Malafaia, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, né? O R.R. Soares, que é o terceiro pastor mais rico do Brasil. O Edir Macedo é o primeiro com 1,2 bilhão de reais, não, de dólares, do seu patrimônio, né? Esses são os que pensam que o Evangelho é causa de enriquecimento, né? Como eu li já para vocês, né? Se alguém ensina alguma outra doutrina e tal, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfemas, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparta-te dos tais, Paulo fala a Timóteo, né? Então, muita gente tem o Evangelho, tem a pregação da palavra, tem o cristianismo, tem o uso dos dons de profecia desregradamente, assim como o dom de línguas, como faz esse rapaz, desregradamente.
e só trazem escândalo para o Evangelho. E já está aos 14 anos, está completando 15 agora, completou dia 24, é hoje, né? Não, foi ontem. Aquele negócio de eu quero tantas pessoas para contribuírem comigo. Aí encerrou os 1.000, eu quero tantos com 500, eu quero tantos com 100, com 200, eu quero tantos com 100. E aí depois vem a raia miúda, tantos com 50, tantos com 10, tantos com o que tiver, com o que puder. E aí a oferta, né, se multiplica. O nosso profetinha Miguel, como é chamado pelos seus detratores, né, está fazendo isso já, assim como faz Edir Macedo, né, que considera o dízimo imprescindível para você entrar no reino dos céus. Edir Macedo já tinha muitas doutrinas heréticas, e com essa heresia, para mim, pelo menos na minha opinião, ele rompeu totalmente com o cristianismo, usando partes do cristianismo apenas para o seu desiderato, que é ganhar dinheiro e nada mais, né? São homens que têm jatinhos, coleções de carrões, né? São homens que desafiam as autoridades, como Silas Malafaia, né? Totalmente averso ao que diz a palavra de Deus. Então, irmãos, eu vou terminar por aqui. Amanhã nós prosseguiremos mais um pouquinho sobre a doutrina da prosperidade e espero que a gente possa entrar na doutrina do triunfalismo e na doutrina do domínio. Amém? Então, que Deus guarde as nossas vidas nessa noite, ou por quem está assistindo a qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada, que sejam guardados, que os seus entendimentos sejam abertos para ouvir a palavra de Deus e entender a palavra de Deus e amar a palavra de Deus e amar o Evangelho e amar uns aos outros, porque o mandamento de Cristo é este, que nos amemos uns aos outros. Então, em nome de Jesus, é isso que eu peço para nós e para o nosso Brasil. Amém? Fiquem todos com Deus, né? A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E sigamos em frente, porque a batalha, como diz um hino da harpa cristã, batalha dura é. Amém? Mas não vamos desfalecer.